Em uma semana de várias especulações de mercado, é numa fala do vice-presidente Dani Dubin que a gente pega e projeta o futuro do Internacional agora em 2023. O Inter vai comprar Vitão e vai usar, inclusive, recursos próprios para manter o zagueiro no Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, algumas questões de bastidor, mercado, reforços, possibilidades, tem muita coisa pra gente tratar sobre o nosso Inter aqui nesse conteúdo. A listinha tá na mão e a gente precisa organizar aqui as ideias para não perder, né? O fio da meada aqui, para não perder onde é que a gente vai, a linha de raciocínio, né? Porque tem muita coisa pra gente tratar, como eu já falei aqui, ó. Quero falar com você sobre o jogo treino, que vai ter agora nessa manhã de sábado no Beira-Rio. Quero falar com você sobre a Copinha, o Internacional avançando para a terceira fase com goleada e muitos golaços, inclusive. Quero falar também com vocês sobre o David, não só pela questão do Bragantino, mas o Rogério Ceni falou sobre o David numa entrevista coletiva lá no Morumbi e também destacar uma entrevista feita pelo Dani Dubin, tá? Concedida, melhor dizendo, pelo Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, sobre Vitão. Entre outras coisas que ele falou sobre Vitão e vale a pena a gente repercutir, beleza? Mas antes eu vou te convidar, como sempre, entra lá em KTO.com, usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e vamos tirar o dinheiro do sueco. Ontem eu dei a barbada aqui, joga no Inter, vai lá, aposta na vitória do Internacional e, no fim das contas, quem ouviu acertou e ganhou uma boladinha no bolso, né? Sempre é bom, vivo dizendo, sempre é bom ganhar uns pila, principalmente quando a gente tira dinheiro dos outros. Olha só, vamos lá, vamos falar primeiro então da Copinha, porque assim, ó, o Inter, ele ganhou de 4-2 do Aster. E aí agora joga a terceira fase da competição lá em Barueri contra o SKA Brasil. Tá? O Inter ganhou de 4-2 com 2 golaços, inclusive, golaços mesmo, tá? Foi gols do Vinícius Souza, que é um guri que tá mostrando muitas valências, mas muitas valências mesmo, vale ficar de olho. A gente também teve 2 gols do Tortello e também um do Rian. Assim, gente, só para vocês terem uma ideia, o Vini Souza, ele entra a dribles e na intermediária ele dá um tapa na esquerda do goleiro e vence o goleiro muito de fora da área, olha, tranquilamente um chute de uns 25 metros, 30 metros, tá? Um golaço para abrir essa goleada do Internacional lá. Depois também vem o Tortello, que faz um gol tirando o zagueiro, né, num drible de corpo maravilhoso e um golaço depois também de falta, né, fazia tempo, eu não lembro, olha, vocês lembram a última vez que o Inter fez um gol de falta no profissional? Faz o seguinte, bota nos comentários aí pra eu lembrar também, me ajuda, dá uma aí de HD para saber quando é que o Inter fez o último gol de falta. Coloca nos comentários e a gente troca uma ideia ao longo de todo sábado, tá? E aí, depois teve ainda o Rian, né, fazendo um gol de cabeça, um bate e rebate na área, a bola sobrou e ele botou a bola por cobertura quando o goleiro estava adiantado. Olha, vale a pena, viu, ficar de olho. A gente conseguiu ver também o Ricardo Matias, o Enzo botou uma cara a cara que o goleiro podia ter feito, acabou batendo no próprio defensor, mas foi um jogo interessante, tá, gente? Um jogo bem interessante. Falei ontem aqui, 17, né, eu queria ter dito 2007, tem jogadores, inclusive 2007, nesse grupo da Copinha, ele nem é tão sub-20 assim, né, mas vale a gente ficar olhando essas valências do Inter. As mesmas valências que a gente vai ver hoje pela manhã, finalmente a gente vai conseguir ver um jogo do Internacional. Ainda não é um jogo quente, né? Não é aquele jogo, por exemplo, agora como sábado que vem, né? Quando o Inter estreia contra o Juventude no Campeonato Gaúcho. Mas é um jogo no Beira-Rio, vai ser um jogo com os titulares, a tendência e inclusive o que se fala nos bastidores é que o Mano vai botar o time titular para jogar durante 60 minutos, tá? Vai tentar trocar o menos possível. E aí depois ele vai começar a rodar, porque é um jogo treino contra o São José, já visando o estadual, visando, obviamente, o Campeonato Gaúcho e o primeiro semestre, que depois ainda tem Copa do Brasil, ainda depois tem Libertadores.
o primeiro, vamos dizer assim, desafio um pouco mais quente, né? O Inter empatou com o Barra num jogo treino realizado no CT do Parque Gigante no sábado passado. E assim, era muito mais para soltar a musculatura e tal. Os jogadores não estavam nem, vamos dizer, entrosados, não era nem o time quente. Agora é. Tem uma expectativa também para saber se de repente o Mano não vai trabalhar com 3 zagueiros, botando o Mário Fernandes pela direita, compondo com o Moledo e o Vitão. O que vai acontecer principalmente assim, ó, nesse lado direito do Internacional, porque tem o Bustos, tem o Mário Fernandes, o Pedro Henrique tem jogado muito pelo lado direito nos treinamentos, quando o Inter faz jogatinas com a bola, né, ali as jogadas em campo reduzido, os treinamentos de posse de bola. Eu tô louco pra ver, tá? Até vamos fazer o seguinte, ó. Como eu vou soltar esse vídeo lá pelas 9 e pouquinho, antes ainda do jogo acontecer, faz assim, bota nos comentários sobre quem tu quer que eu bote um destaque, de repente, aqui no vídeo da tarde. E também aproveito e falo contigo, né? Troco uma ideia contigo nos próprios comentários. Ó, o cara tá treinando assim, o cara jogou assado, e aí a gente consegue pegar e entender um pouquinho mais como é que tá o time do Mano Menezes nesse início de competição aí, nesse início de temporada, beleza? Eu quero falar também, gente, sobre o David, porque olha só, se criou, né, essa questão de que o David vai acabar saindo e tal, e muita gente fala sobre isso também nos bastidores lá do Beira-Rio, do CT, só que daí o São Paulo recuou porque o Inter queria, junto do empréstimo, que já estava acertado, por exemplo, tempo de contrato, que é o ano de empréstimo, mais ainda o salário do jogador, o São Paulo ia pagar 100% e tal, só que o Inter queria um valor junto para o empréstimo, e aí o São Paulo não quis pagar, e aí o Rogério falou sobre isso, que não sabe os números e tal, mas que gostaria que a diretoria fizesse uma força para ter o David, porque o Rogério já trabalhou com ele no Cruzeiro, trabalhou com ele no Fortaleza, e ele sabe que é um jogador de força e um jogador que o São Paulo hoje não tem. E o Inter... Olha, pelo menos o que se fala é que o David ele não teria um cartaz muito bom com o Mano Menezes. Então, a tendência é que o David não vá ser usado. Inclusive o Red Bull, né? O Red Bull Bragantino estava de olho também no David, podendo pegar ele por empréstimo. Então, vale ficar também de olho nessa situação no futuro do David, porque se o Rogério está falando tão abertamente, deve estar lá pentelhando a direção direto, né, do clube lá no Morumbi, para dizer, ó, meu, traz o cara. Ele negou, por exemplo, o Lucas Moura agora, né? Claro, pelos valores, óbvio, né? O Lucas Moura daqui a pouco queria ganhar mais de 1 milhão, né? E aí, ele até fala na mesma entrevista, dizendo, se o Lucas Moura quiser vir pelo salário do David, sem problema nenhum, pode vir. E por último, cara, mas não menos importante, eu quero falar com você sobre o Vitão e repercutir uma frase falada pelo vice-presidente do Conselho de Gestão, o Dani Dubin, presidente eleito, tá? Vice-presidente eleito. Ele disse no programa, no Cadeira Cativa, do Luiz Carlos Reck, tá? Que o Internacional vai comprar o Vitão. Tá? E nesses dias aqui que a gente ouviu muita coisa de investidor, que o Inter tem possibilidades inúmeras de como comprar o Vitão, como ficar com o Vitão no Beira-Rio, tá? E a gente pega e tira essa seguinte frase, esse seguinte destaque. O Inter vai comprar o Vitão com recursos próprios. Com recursos próprios. Eu botei aqui em cima, tá? Um conteúdo sobre investidores, um conteúdo sobre Vitão, inclusive o que o Inter tem uma fonte na FIFA sobre Vitão, normativas e tudo mais. Então, não deixa de assistir essa questão aí, porque é outro fato, né, que a gente vai ter que ficar de olho em cima do futuro do Internacional, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, vou te agradecer demais e vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. A gente passou de 20 mil inscritos, cara. E aí, eu tô feliz pra caramba. A gente tem que definir uma nova meta agora pra 2023, né? Vamos pensar junto? Então, beleza. Bota nos comentários o que tu acha aí que a gente pode fazer de meta, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!